Bom dia para todo mundo, pessoal de casa aí, pessoal do online. Olá. Hoje a gente vai fazer a correção das questões do dia 2 de junho do TD que foi preparado para vocês, tá certo? A gente começa aí com a questão 1, questão de Enem, a trajetória de Lise Meminger. Chegando alguém aqui. Só permitir aqui. Pronto, já foi. Tá, deu certo. Se falhar, você me diz, que aí eu dou uma parada. Um minutinho. Tá, vai conferir? Tá. Vou dar um oi, aí qualquer coisa dá um retorno aí para mim. Olá. Pronto. Tranquilo? Dando para ouvir? Tranquilo, não? Pronto, que bom. Bom, deu certo. Vamos lá. Não, tudo bem, tá bom. Obrigada. Então, vamos lá. Retornando aí, a trajetória de Lise Meminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943, traços de uma sobrevivente. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-la por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro livro de uma série de uma menina, é o primeiro livro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade, criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário de Führer pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Aí a gente vai ter um fragmento, né? Vai pensar que essa narrativa é construída dentro de um cenário de guerra, o cenário da Segunda Guerra Mundial, e aí a gente vai pensar nos gêneros textuais. Nós sabemos que os gêneros, eles são estilos de texto que vão acomodar algumas características que são comuns e que vão ter uma função, né? Todo gênero textual tem uma função. A função de entreter, a função de informar, a função de ensinar sobre algo, tá certo? Então, a questão aí vai tratar de gêneros textuais. Ela diz o seguinte: os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Este fragmento é um. Então, o que a gente vai precisar fazer aí? A gente vai precisar pensar em gêneros textuais, tá? Só pegar uma canetinha aqui. A gente vai pensar em gêneros. Aqui, gêneros textuais. Textuais. Vamos lá. A questão traz para a gente aí o gênero reportagem, o gênero resumo, a sinopse, a instrução e a resenha. A gente sabe que entre resumo, sinopse e resenha, existe uma particularidade, né? Ambos esses gêneros, eles vão reduzir o texto, eles vão pegar as informações principais desse texto e vão acoplá-las, vão diminuí-las, vão fazer com que esse texto se torne mais enxuto. No caso do resumo, a gente precisa fazer isso de uma forma bastante objetiva, sem poder
trazer interferências de opinião, tá? A sinopse também, muito utilizada para fazer referências a filmes também, e a resenha em que a gente vai fazer essa redução de texto, mas em que a gente vai poder colocar aí uma opinião ou uma percepção que a gente venha a ter desse texto. Aí a questão traz reportagem no item A, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. Traz a possibilidade do resumo, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. A sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. A instrução, pois ensina algo por meio de explicação sobre uma obra específica. A gente tem que observar se há uma explicação em relação a alguma coisa. E a resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Olha só, o gabarito para essa questão aí é o item E, tá? O item E. Questão 1 aqui, ó. Item E, ok? Por que item E? Vamos lá. Quando a gente diz assim, ó, a trajetória da garota é contada por uma narrativa mórbida, surpreendentemente simpática. Quando eu uso o termo surpreendentemente simpática, surpreendentemente simpática, eu estou fazendo uso, eu estou atribuindo um valor, tá? Um valor. E esse valor, ele é pessoal. Esse valor é pessoal. Por que é pessoal? Porque é a minha impressão, é a minha opinião a respeito da obra, tá? Do fragmento. Então, quando eu atribuo algo que é pessoal, quando eu atribuo um valor, eu tenho um resumo da obra com um valor atribuído, né? Uma opinião ou uma crítica que seja em relação ao texto. Esses casos aí, em que eu posso interferir dentro da redução desse texto, a gente vai chamar esse gênero de resenha, ok? Então, questão 1, item E, gabarito. Certinho? Vamos lá. Questão 2. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida, com seu cofre enfeitado, com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor, que parece correr sobre a metralha, é mais bonito que a vitória de Samotrácia. Nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a Terra, lançada também numa corrida sobre o circuito de uma órbita. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, Fausto e munificência para aumentar o entusiástico fervor dos elementos primordiais. Aí, um fragmento do Manifesto Futurista. A gente está tratando aí justamente do período do modernismo brasileiro, né, em que você tem algumas vanguardas que vão estar funcionando aí como uma referência desse movimento, tá certo? E a gente tem o futurismo como uma dessas vanguardas, né? Aí ele traz, esse é um documento, né, de Marinetti, de 1909, e propõe os referenciais estéticos do futurismo,
que valorizam o quê? A gente sabe que o futurismo, ele traz para a gente a exaltação da velocidade, né? É uma quebra em relação ao que se tinha antes, e a proposta do futurismo é justamente essa busca e essa valorização da velocidade, do que é novo, do que é tecnológico, tá? E ele traz para a gente aí no item A que o futurismo valoriza a composição estática, que valoriza a inovação tecnológica, a suspensão do tempo, a retomada do helenismo, a manutenção de tradições. Olha só, se tem uma coisa que o futurismo não faz, e o texto traz isso aí muito evidente para a gente, quando ele diz assim, ó, um automóvel rugidor, um automóvel rugidor é mais bonito que a vitória de Samotrácia, ou seja, um automóvel rugidor, ele traz para a gente aqui a exaltação da tecnologia, do barulho, do movimento, né, das coisas acontecendo, fluindo. Então, quando ele valoriza esse movimento, ele quebra, na verdade, com o estático, ele quebra, faz uma quebra, na verdade, com o que é adaptável, né, ao sistema, tá? Então, a gente vai pensar no futurismo como uma tendência, como uma vanguarda da inovação mesmo tecnológica. Então, o item que vai responder a nossa questão é o item B. Questão 2, gabarito B de bola. Questão 2, gabarito B de bola. Ok? Questão 3. Heloísa, faz versos? Pinote, sendo preciso, quadrinhos, acrósticos, sonetos, reclames. Heloísa, futuristas? Pinote, não, senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos. No jornal também não pagavam devido à crise. Precisei viver de bicos. Ah, reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento, mostra a faca, e fiquei passadista. Novamente aí, né? Só que um texto de Oswald de Andrade, o Rei da Vela, perdão. O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 1930, diante de determinada vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura. Olha só, gente, o texto traz para a gente a possibilidade da personagem amar tudo que é novo, né? Amar o movimento, né? Acreditar aí no movimento realmente futurista. E o texto também traz essa quebra, né? Que, quando ele diz assim, ó, eu já fui futurista, mas foi uma tragédia, ou seja, há uma quebra dessa possibilidade, né, de amar o futurismo, de amar essa tendência, essa vanguarda, tá? E as características também. Então, quando ele fala que o autor assume uma postura, né? Essa postura, na verdade, ela vai ser preconceituosa, conservadora, preciosista, nacionalista ou eclética? Conservadora, né? Por quê? Porque ele opta por modelos já consagrados, certo? Quando ele diz assim, ó, reneguei tudo, e fiquei passadista, ou seja, ele se manteve num movimento mais tradicional, tá certo? Abrindo mão de toda essa tendência, de toda essa apologia que se fazia ao futurismo na época. Então, para a questão 3, item B de bola, tá? B de bola. Questão 4. Diz o seguinte:
Pequeno concerto que virou canção. Não, não há por que mentir ou esconder. A dor que foi maior do que é capaz meu coração. Não, nem há por que seguir cantando só para explicar. Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar. Ah, eu vou voltar para mim, seguir sozinho assim, até me consumir ou consumir toda essa dor, até sentir de novo o coração capaz de amor. Geraldo Vandré, ok? Na canção de Geraldo Vandré, tem-se a manifestação da função poética da linguagem, que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem, por meio de combinações sonoras e rítmicas. Pela análise do texto, entretanto, percebe-se também a presença marcante da função emotiva ou expressiva, por meio do qual o emissor, olha só, a gente precisa rever, a gente precisa relembrar que a função poética é uma função que traz justamente um sentido conotativo para esse texto, tá? A função poética é a função que vai atribuir uma subjetividade a esse texto. Então, quando eu digo que ela vai atribuir, quando eu digo que vai atribuir uma subjetividade ao texto, eu estou tratando da função poética. Poética. O ritmo, o som contribuem para que essa função seja construída. A função emotiva, ela traz tanto características da função poética, dentre essas características, a subjetividade, o uso de figuras de linguagem, certo? Além disso, ela vai trazer uma percepção do emissor, né? O emissor, ele vai ser o foco, são os seus sentimentos, são os sentimentos do emissor, são as sensações, é o estado de ânimo desse emissor. O foco aí está na primeira pessoa, no eu, tá? Então, quando ele diz que existe também a função poética, a gente precisa pensar que esse emissor, né, por meio do qual o emissor imprime à canção as marcas de sua atitude pessoal, de seus sentimentos. Por que, que não é transmissão de informação objetiva sobre o tema? Porque a função emotiva, ela traz a subjetividade também, é uma característica dela. Ela traz a figura de linguagem também para a construção desse texto, né? Para poder fazer com que esse texto tenha sonoridade, tá certo? Entre outras figuras, como a metáfora, que também atribui um sentido novo. Busca persuadir o receptor da canção e adotar um certo comportamento. Não é função, não é atribuição da função emotiva isso, tá? Procura explicar a própria linguagem que utiliza para construir a canção. Quem usa a própria linguagem o que ele diz aqui? Usa a própria linguagem para construir a canção. Quem faz isso é a função que nós chamamos de metalinguística. Metalinguística. Certo? A função metalinguística é aquela que vai falar da própria linguagem, né? Fala da própria linguagem. Da própria linguagem. Ok? Por essa razão, não é esse item. Então, vamos lá, para a resposta da questão 4, item A. Imprime a canção as marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos. Item A. Tranquilo aí? Joana, qualquer coisa, mandar dúvida, tá? Questão 5 agora. Questão 5 diz o seguinte. Câncer. 21 de junho a 21 de julho.
O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha. Se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. Este novo ciclo exige uma desintoxicação. Seja comedida em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. A preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que será atestada. Melhor conter as expectativas e ter a alma e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro, sentir a vontade de intimidade com os assuntos da alma. Um texto retirado aí da revista Cláudia, tá? E a questão diz o seguinte: o reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, aí retomamos os gêneros. Seu contexto de uso, sua função social específica, seu objetivo comunicativo e formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é... Olha só, gente, como eu falei para vocês, o gênero ele tem função, tá? Não é porque eu estou fazendo a leitura de um horóscopo que esse texto não se encaixa dentro de um conceito de gênero textual. Se encaixa sim, né? Todos os textos que nós temos à disposição, sejam contos, crônicas, textos jornalísticos, não importa, né? Uma campanha publicitária, o que seja. Tudo isso a gente pode inserir dentro de um contexto de gênero, tá? E cada texto desse vai exercer uma função perante o leitor. Aí ele diz que a função que está sendo construída, qual é? É vender um produto anunciado, é informar sobre astronomia, ensinar os cuidados com a saúde, expor a opinião de leitores em um jornal, ou aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. Questãozinha batida aí, facinho, facinho, né? Item ok? Aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. Quem vende produto, texto publicitário. Quem informa, texto jornalístico. Quem expõe opinião, nós temos aí os textos em que você tem como gênero o artigo de opinião, né? Pode ser considerado um texto, um gênero textual para o item D de dado, tá? Então, gabarito, item E. Questão 5, item E. Continuando. Questão 6. Questão 6, a gente tem um anúncio que diz aí, tem uns pezinhos voltados aí para frente, né? Quem é morto sempre aparece. O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo, quando sua função é vender um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração Noite do Terror de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer do leitor. Olha só, nós temos aí elementos que aparecem dentro de um texto que nós chamamos texto verbal. Nós temos uma linguagem aí que é expressiva, que é a linguagem verbal, somada à linguagem não verbal, que é a da imagem, certo? Então, nós temos a linguagem verbal aí e a linguagem não verbal, ok? Não verbal. Além dessas linguagens, você tem uma informação externa a esse texto. Essa informação externa, ela é importante para o entendimento total da questão. Por quê? Porque ela vai somar a essa linguagem verbal e não verbal, a esse texto verbal e não verbal, e vai trazer a informação precisa para a gente, tá? Então, quando ele diz que o entendimento da propaganda requer do leitor, item A,
A identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio. No item B, a avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror. No C, a atenção para a imagem da parte do corpo humano relacionada aleatoriamente. D, o reconhecimento do intertexto entre publicidade e o dito popular. Ou é a percepção do sentido literal da expressão noites de terror, que equivale à expressão noites de terror. Olha só, você tem aí um dito popular conhecido como quem é vivo sempre aparece, né? Quem é vivo sempre aparece. Quem é vivo sempre aparece. Observem que o autor ele usou o dito popular e trocou, colocou morto, para poder fazer uma campanha, tá? Para fazer a publicidade, na verdade, de um momento, de um parque de diversões, né? Noites do Terror, certo? E aí a gente precisa avaliar isso aqui, como essa informação externa. O dito popular é a informação que vai se somar, é uma informação externa importante para você entender o que o anúncio está querendo passar para vocês, certo? Elas se somam. Então, aí, ó, o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e o dito popular, ou a percepção de sentido literal da expressão noites de terror. Vamos lá. Quando ele fala em noite de terror, ele está sentindo, não está usando apenas o sentido literal desse termo, tá? Então, aí seria, no caso, o reconhecimento do intertexto entre publicidade e dito popular, ok? D de dado. Você precisa compreender o que vem de fora, né? Que isso aí é um dito popular usado e modificado para poder construir o entendimento desse anúncio. Questão 7. Só olhar o horário aqui. Questão 7, vamos lá. O senhor pensa que só porque o deixaram morar neste país, pode logo ir fazendo o que quer? Nunca ouviu falar num troço chamado autoridades constituídas? Não sabe que tem de conhecer as leis do país? Não sabe que existe uma coisa chamada Exército Brasileiro que o senhor tem de respeitar? Que negócio é esse? Eu ensino o senhor a cumprir a lei, ali no duro, Duralex. Seus filhos são os moleques, e outra vez que eu souber que andaram incomodando o general, vai tudo em cana, morou? Sei como tratar gringos feito senhor. Foi então que a mulher do vizinho do general interveio. Era tudo o que o senhor tinha a dizer a meu marido? O delegado apenas olhou-a, espantado com o atrevimento. Pois então, fique sabendo que eu também sei tratar tipos como o senhor. Meu marido não é gringo, nem meus filhos são moleques. Se por acaso importunaram o general, ele que viesse falar comigo, pois o senhor também está nos importunando. E fique sabendo que eu sou brasileira, sou prima de um major do exército, sobrinha de um coronel e filha de um general, morou? Estarrecido, o delegado só teve força para engolir em seco e balbuciar humildemente. Da ativa, minha senhora. Texto de Fernando Sabino aí, a mulher do vizinho. A representação do discurso intimidador engendrada no fragmento é responsável por ironizar atitudes e ideias xenofóbicas, conferir à narrativa um tom anedótico, dissimular o ponto de vista do narrador, acentuar a hostilidade das personagens ou exaltar relações de poder estereotipadas. Olha só, a partir do momento em que esse diálogo ele é construído com austeridade, em que esse diálogo no texto ele é construído com agressividade, com insultos, e a partir do momento em que isso é feito, né, houve uma quebra aí, já no finalzinho do texto, dessa seriedade da narrativa, a gente pode dizer que
o fragmento é responsável por exaltar relações de poder estereotipadas. Que relações de poder são essas? Relações hierárquicas, né? Dentro de uma carreira militar, por exemplo, tá? Que é o que traz o texto, ok? Então, item E, questão 7. Item E, questão 7. Questão 8 aí, vamos lá. Qualquer dúvida, Joana, você manda para mim aqui, viu? Vamos lá. Questão 8. Descobrimento. Abancado à escrivania em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de sopetão, senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro de cabelos escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Texto da poesia de Mário de Andrade aí para gente. O poema Descobrimento, de Mário de Andrade, marca a postura nacionalista manifestada pelos escritores modernistas. Recuperando o fato histórico do descobrimento, a construção poética problematiza a representação nacional a fim de fazer o quê? Quando ele diz assim, ó, abancado à escrivania em São Paulo, ele diz também, esse homem é brasileiro que nem eu, ele está exaltando aí o seu nacionalismo, né? Ele traz uma cidade aí brasileira, um grande centro urbano, tá certo? Traz a cidade de São Paulo para a gente, e também ele fala, no final do texto, esse homem é brasileiro que nem eu, ou seja, ele atribui essa brasilidade, né? Ele evidencia, perdão, essa brasilidade a fim de resgatar o passado indígena brasileiro, não. Criticar a colonização portuguesa no Brasil, não. Defender a diversidade social e cultural brasileira, né, que é um dos fortes, dos fortes fatores que impulsionaram aí o modernismo brasileiro, evidenciar aquilo que o país tem em termos de cultura, em termos de arte, né, toda a sua riqueza, tá? Então, item C de casa aí na questão 8. Promover a integração de diferentes regiões do país, não, em nenhum momento ele cita outros estados brasileiros. Valorizar a região norte, pouco conhecida também não, a cidade que ele escolhe para fazer referência aí é justamente a cidade de São Paulo, né, que está aí no sudeste brasileiro, nada de norte, então, item C de casa, tá? Questão 8, item C de casa. Questão 9. Questão 9 diz assim: você tem aí um verbete que diz aniversário, substantivo masculino. É o dia que recebo o maior número de ligações no meu celular. É sinônimo de doce. É festejar o próprio ser. É receber os abraços mais gostosos. É um bolo de chocolate vegano. Obrigado, mãe. É quando eu esqueço o que não importa, é o dia em que eu me dou folga, das folgas que a vida não me dá. É quando seus amigos se juntam para comprar a nova coleção de livros do Harry Potter para você. Valeu, galera. É a felicidade fazendo visita. É um balão imaginário, que tem gosto de amor e cheirinho de infância. O livro dos ressignificados aí, nessa simulação de verbete de dicionário, não há predominância da função metalinguística da linguagem, como seria de se esperar. Identificam-se elementos que subvertem o gênero por meio da incorporação marcante de características de que função? Ele traz aí a conativa, como em Valeu, galera, referencial, como é festejar o próprio ser,
A poética, como em é a felicidade fazendo visita. Emotiva, como em é quando eu esqueço o que me importa. Ou fática, como em é o dia que recebo o maior número de ligações no meu celular. Gente, nós sabemos que quando você tem um texto que fala, um texto, por exemplo, um verbete de dicionário, em que ele está explicando um termo da própria língua portuguesa, existe aí uma função que é metalinguística, né? Quando você pega a referência do dicionário real, mas aí você tem um texto que foi adaptado, né? Dentro de um gênero verbete, foram colocadas algumas palavras, né? Que acabaram trazendo a esse texto uma subjetividade, tá? Fazendo com que ele se tornasse um texto poético. Então, no item C, ele diz assim, ó, é a felicidade fazendo visita, né? Você tem aí um fragmento, na verdade, quando eu digo que a felicidade faz visita, né? Um fragmento que traz, elenca aí uma prosopopeia, certo? Prosopopeia, que é uma figura de linguagem, ser inanimado assume características de seres animados. Então, você tem aí a felicidade, né? A felicidade fazendo visita, é uma figura de linguagem atribuída a esse texto, isso é função poética, tá? Quando ele fala em conativa é uma função apelativa, ele não está apelando, ele não está solicitando, ele não está utilizando-se de uma linguagem persuasiva para chamar a atenção das pessoas, não. Ele está simplesmente utilizando um termo aí para agradecer o presente que ganhou. Então, item A também não. Referencial, né? A função referencial é aquela que trata justamente a função referencial é a função que trata justamente do assunto, certo? Função referencial trata do assunto. Esse assunto ele é tratado de forma objetiva, não há subjetividade. É uma forma precisa, né? Forma literal, tá? Literal. Ok? Então, o item correto aí é C de casa. Botei lá, né? Ou não? 9, C de casa também. C de casa. Ok. Aí vamos partir para a última questão do TD, questão 10. Vamos ver de que trata essa questão 10. João Zero, Wagner Moura, é um cientista genial, mas infeliz porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, Aline Moraes, uma amiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retomando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que a sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história, nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Texto retirado da página Adoro Cinema. E a questão diz o seguinte: qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar os interesses do leitor pelo filme? Aí ele traz, item A, emprego do verbo haver em vez de ter, em há 20 anos atrás foi humilhado. Gente, referência nenhuma aí, né? Fazer a troca do verbo não faz com que, principalmente, verbos que trazem, assim, colocados dentro de um contexto, o mesmo sentido, não faz com que a pessoa se interesse pelo filme, né? A descrição dos fatos com verbos no presente, como retorna e descobre, né? Vamos ver, esse é o item B. A repetição do emprego da conjunção mas para compor ideias, o mas é oposição de ideias. Não vejo em que sentido isso pode atrair a atenção do leitor. A finalização do texto com a frase de efeito. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Isso também, de certa forma, é
uma pergunta que induz o público a pensar sobre o filme, né, sobre o texto, mas não necessariamente seja isso que induz a necessidade ou interesse do leitor. O uso do pronome de terceira pessoa ele ao longo do texto para fazer referência ao protagonista, na verdade, quando você vai escrever sobre um filme, né, sobre trazer personagens de fora, você precisa usar o pronome. Então, isso se faz com recorrência, tá? Então, o item que melhor responde aí, para despertar o interesse, seria o item B, a descrição do fato com verbos no indicativo, como retorna e descobre. A partir do momento que você usa esses verbos aí, no presente, você está atualizando esse texto, né? Você está fazendo com que esse texto se torne um texto atual, um texto atraente, né? Um texto novo, certo? Então, possivelmente isso aí poderia despertar o interesse do leitor, tá? Questão 10, B de bola. Prontinho, B de bola. Aqui o gabarito para vocês, ok? Finalizamos aí.